Boa tarde a todos. Bom, eu vou estar passando a palavra já para o início. Quem vai fazer a apresentação da equipe vai ser a Milena e a gente vai tentar intercalar cada uma das informações durante a transmissão, certo? Milena, é com você. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Tá tudo ok? Sim, tá certo. Então, boa tarde a todos, né? Como a maioria de vocês sabem, nós somos do Música na Escola, o eixo de formação do Música na Escola, que é composto por Clara Ferreira, Jackson Crispim, Jameson Costa, pelo professor João Emanuel, Karine Kelvia, eu, Milena Oliveira, e pela Sara Alves, tá? A gente já fazia esses projetos de diálogos musicais, só que era totalmente presenciais. Todas as atividades eram totalmente presenciais, tá? Então, quando começou essa pandemia, essa época de quarentena, a gente teve que se adaptar para que houvesse ainda essas formações, só que de forma remota. Então, a gente conheceu essa plataforma através da Sara, que nos ajudou a saber como lidar com ela, como manejar o StreamYard. Então, hoje a gente vai falar para vocês como é que a gente faz para usar essa plataforma e quais são os manejos que a gente usa para fazer os diálogos musicais. Obrigada. Bom, aqui agora, na sequência, é você, Karine? O Jackson. É o Jackson, né? Pronto, é o Crispim, Isso. então. Oi, pessoal, boa tarde. O que é essa plataforma que a gente utiliza? O StreamYard, como tem entendendo aí, é uma ferramenta. Ele tem duas versões, uma versão gratuita e uma versão paga, que auxilia em transmissões ao vivo através de redes sociais. O próprio StreamYard pode funcionar como se fosse um Google Meet, por exemplo, um local para fazer reunião. Só que essa reunião dá para ser transmitida para redes sociais, como o Facebook e o YouTube, por exemplo. Dentro dessa plataforma, a gente consegue compartilhar tela, compartilhar áudio, né, e compartilhar vídeo. Oi, gente, boa tarde. Estão me vendo e me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Sim, Karine. Sim? Bom, a gente tem algumas vantagens, né, no stream. A gente sabe que ele funciona totalmente no seu navegador sem precisar baixar nenhum software, né? Se você pesquisar lá no Google mesmo, jogar o nome StreamYard, aí ele vai abrir normalmente sem precisar você baixar nada. Também permite transmitir em diferentes redes sociais simultaneamente, né? A gente tem no YouTube, Facebook, e o professor João vai explicar um pouquinho sobre isso. Já posso falar, né? Bom, o que é bacana desse software é que ele tem essa vantagem, né? Ele até permite essa transmissão simultânea para mais de uma plataforma, né? Então, se eu quiser transmitir só pelo YouTube, ele faz de boas. Se quiser transmitir pelo YouTube, pelo Facebook, ele também transmite simultaneamente. Essa eu acho que é um dos recursos que eu acho que é a mais, é um plus para essa ferramenta, né? Então, vocês vão ver quando a gente começar a demonstrar lá no espaço da ferramenta, quais são as que ele consegue fazer essas transmissões. Vai daí, Karine. Esse aplicativo ele tem uma excelente qualidade de transmissão, né? É claro que depende também da conexão de internet que cada pessoa tem, mas, assim, a gente percebe que ele flui bem legal, tranquilo. A interface dele é de fácil domínio, né? Apesar de ser em inglês, mas dá para a gente entender, é bem intuitivo, né?
possui ferramentas de interação com o público, né? A gente pode colocar, tem uma opção da gente colocar os comentários do público, das pessoas, né, na tela. E na versão gratuita é possível convidar até 6 pessoas para estarem simultaneamente na transmissão e 4 nos bastidores. Eu não sei se vocês, eu acredito que alguns aqui estiveram presentes nos nossos diálogos musicais, né, virtual, e vocês perceberam que tinham várias pessoas nesse filme, várias pessoas na tela, né? Só que tinham 4 pessoas nos bastidores. A gente testou e o número máximo realmente são 10 pessoas simultaneamente. Pode passar o slide, por favor. As desvantagens, como tudo tem as suas vantagens e desvantagens, é que a versão gratuita possui um limite médio de 20 horas de transmissões mensais, né? Tem esse limite, a gente não pode ultrapassar disso, certo? A plataforma está toda em inglês, mas a interface é simples e intuitiva de entender, como eu já havia falado, a desvantagem está em inglês, mas de certa forma também é uma vantagem, porque vai treinando, né? Alguma coisinha do inglês. Bom, tem diferenças de recursos entre a versão paga e gratuita. O professor João vai explicar um tiquinho disso? Sim, gente, o que é bacana dessa ferramenta é que a versão gratuita já tem muitos recursos, né? Então, a versão paga tem dois pacotes, a gente vai ver, depois eu clico quando a gente estiver mexendo na ferramenta. Vocês vão ver que tem um pacote básico e tem um pacote tipo profissional, né? Então, mas a gratuita já tem uma gama de recursos que para a gente é suficiente. Lógico, você é um youtuber, é um influencer, não vai dar conta às 20 horas mensais, né? Mas ele faz essa quantificação ao longo do mês. Só para vocês terem ideia, a gente já fez agora, durante toda a transmissão do Encontramos, a nossa estimativa de carga horária, que a gente vai possivelmente gastar, vai ficar entre 14 e 15 horas, desses 3 dias inteiros de programação pelo Encontramos, né? Então, a gente ainda teria um saldozinho de 6 ou 5 horas, só para vocês terem uma ideia. Como funciona o StreamYard? Eu acho que aqui é comigo, né? Bom, vamos fazer um compartilhamento para vocês. Deixa eu só ver que eu acho que chegou alguém pedindo para entrar. Eu não sei porque ele não autorizou de todos. Permitir. Pronto. Mais um. Tá chegando aí, o pessoal tá chegando. Chegou mais, temos mais. Quem for entrando, gente, eu vou dar explicando para vocês que, por favor, desabilitem câmera, desabilitem microfone, para não interferir. Qualquer pergunta, vocês colocam no chat, que o pessoal vai estar coletando as perguntas para depois repassar para a equipe, tá? É o Marco e o Iago. A informação também da equipe pedagógica, que vocês coloquem o nome por extenso aí no chat também, que eles vão estar coletando a frequência, tá? Pronto, voltando aqui para o slide da apresentação. Quem chegou depois não tem problema, porque esse vídeo está sendo gravado, e aí depois a gente vai compartilhar nas nossas redes e no site do curso de música para vocês retomarem a esse material, quem perdeu esse comecinho, tá bom? Continuando aqui a apresentação. Bom, como é que funciona o StreamYard, né? Então, a primeira coisa inicial é os procedimentos básicos para entrar. Você não tem que baixar nada, você não tem que instalar algo no seu computador, ele funciona, toda a plataforma dele funciona aí virtualmente. Então, o operacional é mais de entender como é que administra o sistema do site, né, do StreamYard. Bom, vocês vão ter que, primeira coisa, entrar no site oficial do StreamYard, está aqui o link, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai direcionar para essa página, eu coloquei o print para vocês visualizarem. Então, o primeiro passo seria esse, e logo em seguida, vocês vão ter que cadastrar o e-mail de vocês. Aqui onde está a setinha, tem a informação do e-mail, colocou Get Start, aí já vai para mandar uma mensagem automática aí pro teu e-mail, confirmando que você tem interesse, né, de cadastrar. E vai mandar um código, né, um código de acesso. Então, assim que você receber esse código de acesso por e-mail,
você vai colocar esse código, esse número, acho que são de 6 dígitos, nessa caixinha. Login, e ele, pronto, já vai lhe dar as boas-vindas, né, na ferramenta StreamYard. Como, em geral, o e-mail tem um vínculo ou com o Gmail, ou com a outra, né, instituição, ele vai pedir uma permissão, uma autorização. Passa aqui. Pronto. E aí vai chegar nessa plataforma que a gente estava falando agora há pouco, de configuração e sincronização com os seus perfis sociais, né? Então, essas são as possibilidades. Então, Facebook, LinkedIn, YouTube, esse aqui eu nem conheço, ó, Periscope, também não conheço, Twitch. Então, todas as ferramentas. O que é que a gente já testou, né, que eu posso falar para vocês? O Facebook e o YouTube, certo? Funcionam muito bem, funcionam simultaneamente. Ele tem um delay de transmissão para garantir que haja menos atrasos, né, na transmissão do vídeo, mas é uma transmissão, um atraso de 10 a 30 segundos. Depende do peso dessa conexão, do que você está usando, mas, em geral, funciona, a correspondência de transmissão funciona bastante bem. Então, esse seria, assim que você abre, ele vai abrir essa pré-configuração aqui, de adicionar onde é que vocês querem, quais são as plataformas que vocês querem fazer a transmissão, né? Então, a gente vai testar hoje fazendo pelo YouTube, certo? Então, só para vocês visualizarem. Bom, é aquela coisa do acesso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Na hora que eu pedi o acesso para o YouTube já tem uma pré-configuração de estúdio. Então, alguém está pedindo para entrar, só um instantinho. Pronto, seja bem-vindo, professora Eveline. Eu estou pedindo para todo mundo que for entrando desligar a câmera e microfone. Vou seguir na apresentação, tá? Pronto. Aqui na parte de autorização, ele vai aparecer essa janelinha. Quando eu clicar no YouTube, eu quero transmitir pelo YouTube, vai ter essa informação aqui de permitir. Estão vendo aqui, no ponto vermelho? Então, aqui é onde ele vai ter, infelizmente, uma demanda de 24 horas, que é do próprio YouTube. Ele pede, depois que você clica em permitir, pronto, já posso usar? Não. O YouTube ele tem uma limitação aí, ele pede 24 horas para aceitar e permitir, ele ainda vai, talvez, mandar uma mensagem no seu celular, perguntando se o acesso foi você quem fez, dessa permissão, e aí, depois dessas 24 horas, pronto. Está sincronizado sua plataforma do StreamYard com o estúdio do YouTube. Bom, aí seria, vamos assim, pré-configurou, está liberado, já pode mexer na ferramenta mesmo, depois das 24 horas. Bom, aí a primeira aba que vai aparecer, a gente depois vai ver isso ao vivo, né, lá no StreamYard, para vocês acompanharem, a gente vai construir juntos aparece essa caixinha, que é onde a gente vai fazer o nosso primeiro, assim, nossa primeira transmissão, né? Então, a gente vai criar, clicando aqui no Create a Broadcast, a gente vai criar a nossa primeira transmissão. E aí vai aparecer as caixinhas, né? Essas caixinhas de pré-configuração da transmissão. Título, descrição, se você quiser colocar só o título e seguir e depois editar isso posteriormente, a gente também pode fazer. Nessa função de privacidade, inclusive, dá para fazer público ou também dá para fazer não listado, né? Privado, ele também tem essa configuração. Aqui é o cronograma que eu posso agendar minha transmissão para, vamos dizer assim, daqui a um mês eu posso já deixar pré-agendado essa minha transmissão. A descrição já estava na outra imagem, eu só trouxe mais um print para que vocês vejam essa interação entre o YouTube, né? Foi permitido, autorizado, e o StreamYard. Se eu adicionar uma imagem que eu já tenha feito, configurado, dessa minha transmissão, desse meu evento, eu já posso anexar aqui a imagem e ele já vai colocar na capa do YouTube como uma pré-propaganda da sua transmissão. E aqui é a parte do detalhamento do agendamento que eu falei agora há pouco.
Bom, e depois que fez isso, vai estar pronta a minha sala e vai aparecer a caixa de acesso assim, ao meu microfone e minha câmera do meu notebook, do meu computador, do meu celular. Ele pega em todas essas plataformas. Alguns celulares, ele também tem algumas restrições por conta da conexão, da transmissão, mas em geral tem funcionado bem. Aí aqui a parte básica, né? Então, se eu vou entrar, geralmente é a mesma informação que a gente dá para o Google Meet, né? Desabilita o microfone, desabilita a câmera para não entrar já com muito som na sala, né? A gente chama no estúdio. Aí ele já aparece para vocês aqui na lateral a ideia de como é que está a captação do áudio, do microfone. Qualquer problema é aquelas coisas de configuração de áudio, né? E a mesma coisa, na hora que capta e você permite, ele vai captar a tua imagem aqui. Se qualquer problema, vocês vão também dar uma configurada nessa aba, né? Nessa engrenagemzinha que aparece câmera e microfone. Então, display com relação ao nome, entrei, cliquei em Enter Broadcast Studio, ele já vai para a sala, que daqui a pouco a gente vai ver a transmissão. Eu vou compartilhar a tela para vocês acompanharem a transmissão aqui. Mas antes disso, tem algumas informações que o Crispim e a Milena vão partilhar aqui. Isso. Boa tarde de novo, gente. Como que é esse rolê? Como a Milena falou no começo, a gente já fazia os diálogos musicais de maneira presencial, né? Só que quando a gente teve o lance da pandemia, da quarentena e tal, e a gente tentou se adaptar para o modelo EAD, a gente percebeu que para o presencial a gente já precisaria fazer um roteiro, mas quando a gente passou para esse lance do StreamYard, das plataformas digitais, a gente precisava fazer um roteiro e adaptá-lo com todas as informações que a gente iria precisar. E aí, João, eu vou pedir para você passar para o próximo, que a gente vai explicar, e depois a gente volta para vocês verem como que a gente organiza o roteiro na íntegra. Vai lá, Milena. Então, boa tarde, pessoal, de novo, né? O roteiro, a gente vai colocar no roteiro absolutamente tudo que a gente vai fazer nessa transmissão do YouTube, certo? Tudo que a gente for fazer. Então, a primeira parte, a gente coloca as informações gerais, que é a data, o título, que é quem vai participar, tudo isso a gente vai colocando nessa primeira parte, certo? Pronto. Por que a gente coloca tudo aí? Porque, como a gente está no modelo remoto, no modelo EAD, a gente não pode estar correndo para um lado e para o outro, atrás de gente, atrás de coisa e tal. Então, a gente sistematiza tudo num documento só, nessas informações gerais que a Milena colocou, vai quando é o dia, qual o horário, os links de acesso para o estúdio e para os convidados, já que a gente realiza um evento que traz pessoas. Então, tudo isso tem aí. Aí, passando para a infraestrutura, num contexto mais específico, né? Onde a gente vai dizer que, dentro da equipe, quem é que vai fazer o texto de divulgação, quem é que vai fazer a arte de divulgação, quais as funções dentro da transmissão, quem vai ficar no estúdio, quem não vai, quem vai ficar interagindo com o pessoal nos comentários. Isso tudo faz parte da infraestrutura que a gente também coloca no roteiro. E aí a gente vai para essa parte de preparação da transmissão, certo? A gente coloca, sempre para a gente lembrar de fazer teste de microfone, de imagem, se todo mundo está como é que fica todo mundo na tela, como é que vai ser os banners que a gente coloca passando aqui embaixo da tela, não sei se vocês já viram os diálogos musicais, a gente sempre tem um bannerzinho passando, seja com o site, seja com o Instagram, seja com o título do que a gente está fazendo naquele dia. A gente vai designar qual é esse banner, o que a gente vai passar. E tudo isso a gente coloca nessa parte da preparação da transmissão. É o que a gente vai fazer durante a transmissão, certo? Pronto. Passou, João. Bom, como vocês repararam, a gente divide o nosso roteiro em 3 partes, né? A primeira parte é mais preparatória, de informações e tal. A segunda parte é o programa em si, né? Então, dentro dessa segunda parte, a gente coloca as informações de apresentação geral. Dentro dessa apresentação geral, a gente explica o que é o evento, o que é o programa, né? E com quem ele está ligado, se é com a universidade, se é com um grupo de pesquisa, enfim.
E a gente também explica, dentro dessa apresentação geral, como que vai acontecer o programa, né? E aí, como vai acontecer, a gente vai continuar explicando agora. Depois dessa apresentação geral que a gente dá, a gente vai para as entrevistas, que é a gente colocar apresentando quem são os convidados. A gente sempre pede um mini currículo para a gente apresentar lá na hora quem são, qual a formação, tudo que eles fazem, para a gente poder dizer na hora. Então, a gente já coloca esse currículo no roteiro também. E nessa parte da entrevista, a gente vai colocar as perguntas que a gente vai fazer, os possíveis questionamentos que a gente pode ter, todas as possíveis perguntas que a gente quer fazer, a gente coloca, e depois a gente revisa todas essas perguntas para ver se está ok, se deu para entender o que a gente queria passar, e tudo isso fica nessa parte da entrevista. Depois que a gente sistematiza quais as perguntas que a gente vai fazer, né, quem vai responder o babado tudo, a gente separa uma parte do nosso roteiro para a interação dos internautas com as pessoas que estão online. Essa interação ela é feita geralmente por duas pessoas. Uma pessoa que vai aparecer na tela, ou seja, essa pessoa está como convidada, ela vai aparecer na tela para fazer a mediação, né? É um mediador ou uma mediadora a mais que entra no processo. E tem uma outra pessoa que fica controlando o estúdio, que vai selecionar os comentários no YouTube e vai levar para a tela. E a pessoa que está lá vai fazer essa ponte entre a galera que está em casa e a galera que está lá como convidado. Uma outra coisa que entra dentro dessa parte de interação são os textos guias. Assim que começa a transmissão, os comentários já estão abertos, a pessoa que está administrando no estúdio a parte dos comentários vai interagir também nos comentários. Exemplo, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas, se inscrevam no canal, deixem seu comentário, obrigado por perguntarem, essas coisas. E a pessoa que vai para a tela é a pessoa que vai ler os comentários e vai comentar, ler os comentários e comentar, e vai comentar com os convidados. Bom, depois dessa interação com o público, a gente vai para a finalização. Essa finalização é mais os agradecimentos. Normalmente a gente deixa 1 a 2 minutos para os convidados agradecerem também ao público. E a gente finaliza, pede para se inscrever, aquelas coisas de canal de YouTube, né? Basicão, só o básico. E aí, a terceira parte do nosso roteiro, ela é como se fosse uma revisão, né, de tudo. E dentro dessa revisão e a parte de divulgação e para o estúdio, né? Aí nesse checklist são as informações gerais, né? Se está tudo ok, o que é que a gente tem que fazer no dia. Então, esse mesmo checklist ele é compartilhado com os convidados e entre a gente. Quais as informações que a gente coloca? Está com um copo, uma garrafa d'água do lado na hora da transmissão, usar o fone, controlar a iluminação, se está tudo bem, se não está, prestar atenção se está tudo ok, todas essas coisas. A gente também bota nesse checklist o cenário, né? Como a gente é do projeto Música na Escola, a gente tenta fazer o esforço de colocar um quadro do Música na Escola atrás, um ambiente tal, e aí tem um fundo mais legalzinho, e a gente também coloca nesse checklist as informações para conexão, né? Ficar perto do roteador, ou se for computador, conectar o cabo no roteador para o computador, um ambiente mais silencioso, todas essas informações de checar mesmo as coisas. Pronto, depois desse checklist eu vou falar dos guias do estúdio. O que é que esses guias do estúdio? Os guias do estúdio nada mais é do que são divididas pessoas dentro do StreamYard, certo? Entram pessoas como convidadas, só como convidadas, que não dá para mexer ali no que está aparecendo na tela, e entram pessoas no estúdio, que dá para mexer o que está na tela. Então, essas guias do estúdio, a gente também coloca no roteiro, que são, nessa hora o Jackson vai para a tela, nessa hora quem entra na tela é o João, nessa hora quem entra é a Karine, nessa hora a gente vai passar o banner, vai ser tal banner. Então, a gente vai marcando lá no roteiro como um comentário do que a gente precisa fazer naquele momento. Então, quando a gente está seguindo aquele roteiro no ao vivo, aparecem os comentáriozinhos, a gente já vê o que é para saber qual é o guia que a gente tem que fazer, o que o estúdio tem que fazer ali naquele momento. Bom, aí como tudo é feito de forma colaborativa nesse roteiro, a gente constrói isso tudo, né? Então, geralmente a gente faz uma chamada no Google Meet,
né? E aí todo mundo entra no documento, é um documento compartilhado, é um drive compartilhado, e aí a gente vai construindo, tipo, quem faz as perguntas, quem pensa na apresentação geral, quem é que vai botando as guias do estúdio. E aí, dentro de todo esse contexto, a gente coloca no roteiro também, para análise colaborativa, né, para essa revisão geral, o texto de divulgação do evento, né? Então, dentro do texto de divulgação, a gente coloca a informação geral, uma frase de efeito para chamar as pessoas. Por exemplo, no nosso penúltimo encontro, a gente conversou com a professora Adeline e com o professor Marco sobre grupos de pesquisa, né, sobre a pesquisa em música e sobre a internacionalização da universidade, né, o lance dos grupos internacionais, as parcerias internacionais. E a primeira frase que a gente colocou foi: já pensou em estudar em outro país? Então, já para dar uma arrojada, né, para chamar. Então, chamou a atenção ali no texto de divulgação no começo, depois a gente já passa para as informações do evento mesmo, qual é o evento, qual é o tema, onde vai acontecer, quem são os convidados, né? E no final aquela chamada, vamos participar, compartilhe e tal. Dentro desse mesmo texto, a gente coloca uma guia de acessibilidade, uma descrição da imagem. A Clara, que vai entrar daqui a pouco, ela vai falar como que constrói as mídias, né, para fazer a divulgação e o processo dentro do roteiro, dentro do programa. E aí, nesse texto de divulgação, a gente coloca também uma descrição da imagem, que pode acontecer de algum deficiente visual, por exemplo, participar do evento, né? E aí a gente deixa a descrição para, se caso acontecer disso, a pessoa também se sentir incluída. Sobre esse lance da acessibilidade, a gente ainda está perigando com algumas coisas. Por quê? Porque a gente não tem um intérprete em Libras junto com a gente, né, e não tem outras tecnologias assistivas para atender essas pessoas. Então, esse lance o hashtag para cego ver, a descrição da imagem, é uma a mais que a gente adaptou para o nosso programa, né, mas a gente tem começado a ver como que inclui mais pessoas e fazer com que essa inclusão seja participativa também. Aí, agora, a gente vai, antes da gente passar para as mídias, a gente vai voltar 2 slides, João, para mostrar para vocês os 2 últimos roteiros que a gente fez. Vai lá, Melania. Deixa eu abrir. Tudo certo, João? Vocês estão conseguindo visualizar a tela, não? Senão eu refaço Não. aqui. Tá no roteiro aí. Deixa eu repassar aqui. Sim. Lembrando, gente, que a gente faz esses roteiros, em um dia, 2, a gente tem que já estar pronto, porque a gente precisa analisar todo o roteiro novamente. Então, ó, como a gente começou... Agora foi. Dá para ver tudo aí, gente, direitinho? Sim, só aproxima só um pouquinho. Só para ficar mais... Foi, aí tá legal. Nessa primeira parte foi o que eu falei para vocês, né? Que a gente começa com esses dados gerais, sabe? Que a data, o horário que vai ser a transmissão, quem são os convidados e qual o tema dessa transmissão. Depois já vem a infraestrutura de organização, que é tudo que o Jackson falou, né? Que a gente coloca, o que a gente tem que fazer, quem é que vai fazer isso tudo, a elaboração do folder, a Clara, o QR Code, também a Clara, a arte de descrição, tudo isso a gente vai apontando, tá? O texto de divulgação, Jackson, onde a gente vai divulgar, aí a gente já coloca os links de conexão no StreamYard de quem vai entrar como convidado, certo? Para o pessoal já ter esse acesso, a gente já ter esse acesso, e o link da transmissão do vídeo, certo? A conexão como administrador, a gente já coloca só para lembrar todo mundo de como é que entra como administrador. A gente tem que fazer todo aquele processozinho que o João fez, que o João mostrou nesse instante, a gente tem que entrar para entrar como administrador, certo?
E a gente coloca o horário da reunião da equipe, que é onde a gente vai rever o roteiro, a gente vai fazer todo o roteiro bonitinho para ver se tá tudo ok. Isso tudo antes da transmissão, certo? Aí tem um outro detalhe nessa da infraestrutura, é que a equipe que está no estúdio, ela precisa se comunicar entre elas, né, entre eles, né? Sim. E aí dentro do StreamYard, do estúdio, tem um chat privado, né, que dá para as pessoas que estão dentro dessa sala conversarem, e tem a parte do chat da transmissão, né, que é a galera do YouTube. Só que se comunicar pelo chat pode ficar meio confuso. Por quê? Porque lá entra as informações mais gerais, tipo, coloca fulano na tela, tira, desliga o microfone, acessa não sei o que e tal. Para não Tem que dar ser uma comunicação mais rápida. isso, para não dar interferência para os convidados, porque às vezes os convidados não sabem o que está acontecendo por trás, é criado o que a gente chama de ponto, né? Então fica o pessoal que está no estúdio, eles se comunicam através de uma chamada no Google Meet separada, onde só eles conversam, né? Eles colocam assim, olha, agora entra fulano de tal, tira tal fulano, coloca não sei o que e tal. É até interessante dizer, porque a gente fica com 2 fones. Um lado do fone é o lado da apresentação do YouTube, do que a gente está ouvindo aqui no YouTube, para a gente ter noção do que está acontecendo. E o outro lado do fone é o ponto. Então é muito louco na hora da live. A gente está ouvindo aqui o João Milena coloca o slide e tal. Aí o Jackson falando aqui na apresentação, a Clara falando. Então a gente aprendeu a como manejar isso, essa parte, para a gente entender bem. Mas dá certo. O pobre dos funcionários do estúdio fica tudo doido no final da transmissão, ficam tudo doido no final da transmissão, mas tá certo. E aí, Pois é, certo. já começando para a parte do começo mesmo, assim, da programação em si, como a gente colocou, né, os preparativos para a transmissão, que é aquela coisa que a gente faz antes. Então, se a transmissão vai começar às 4 horas, a equipe se reúne 3 horas e os convidados entram 3h30, né, para testar a câmera de todo mundo, para saber se está tudo ok. E aí fica naquela contagem regressiva, falta 5 minutos, vão no banheiro, vão beber uma água, faz um rolê aí. Para quando começar, tem que estar aqui bonita, bem mapoa na frente da tela e vibrar, começa o show, né? E aí, quando a gente começa, a gente colocou... na primeira vez a gente não fez isso, né? Mas com o tempo a gente foi pegando a manha de tudo. Sempre tem uma moto que passa quando eu estou falando. Sempre, sempre, sempre. E aí a gente faz um folder de divulgação, que é um folder que vai ficar como se fosse a miniatura do YouTube, né? Da live. E quando a gente começa a transmissão, a gente não começa com a cara das pessoas logo de cara, começa com esse banner, e aí a galera pergunta, como tem aqui, interação pelo chat, perguntando se a galera está ouvindo, se está vendo, que foi a mesma coisa que a gente fez quando a gente começou a falar com vocês aqui, né? E aí depois é que coloca a galera na tela, e aí começa o show, é hora do show total. Vocês estão vendo que aqui do lado tem vários comentários do João, e todos têm estúdio. Então, o estúdio é essa parte que a gente colocou, que são os guias do estúdio, que a gente coloca como marcação na parte que a gente precisa colocar. O João colocou, ó, estúdio, exibição do folder de abertura, aí lembrar de desligar o microfone de todo mundo, aí estúdio, colocar a Cristina e Helena na tela. Então, isso tudo para eles lembrarem na hora da live do que tem que fazer em determinada parte do roteiro. E aí segue para a apresentação, né? Depois que a gente testou tudo isso, a gente vai seguir para a apresentação, que é que a gente vai falar com o pessoal, da boa tarde, vai iniciar, dizer quem é a equipe do Música na Escola, do que a gente está falando naquela live, né? Naquele programa. E aí a gente coloca toda essa primeira apresentação, tudo que a gente vai falar, a gente coloca escrito, tá, gente? Tudo que a gente vai falar. Isso é uma forma da gente não se perder no que tem para fazer. Tá? Então, tudo que a gente tem que falar, a gente escreve, tudo bem direitinho. Claro que não é uma coisa que você precisa ficar preso a isso, só pode falar isso. A gente também dialoga com o público, a gente, se tiver um comentário, a gente faz na hora, mas para a gente não se perder, tudo que a gente precisa falar, realmente, a gente coloca no roteiro. Pronto, aí descendo mais, tem a parte da entrevista, né? Onde a gente começa lendo os releases das pessoas. Esse é o do dia 6 de julho, que foi com o Marco Padelin. E aí, logo mais embaixo, tem as perguntas. Pode ir passando só para a galera visualizar. Tem as perguntas, né? Aí, como que fica essa sistematização das perguntas?
Uma semana antes da transmissão acontecer, a gente se reúne com os convidados, né? Manda o roteiro previamente para eles entenderem como que é essa bagunça, né? Essa coisa toda. E aí, no dia da live, da reunião, que é uma semana antes, mais ou menos, a gente vai explicar como que funciona a plataforma, porque tem gente que nunca utilizou, né? Sim. E a gente apresenta o roteiro e fala, olha, por exemplo, foram 2 convidados, né? O Marco e a Adeline. E aí a pergunta tal, quem vai responder? E aí a gente vai afinando na hora e tal, e vai resolvendo. E aí a gente tem um momento de acolhida dos internautas, né, que a galera vai entrando depois, a gente vai atualizando o que está acontecendo, para todo mundo estar ali junto com a gente, né? E aí depois as perguntas vão seguindo, e no caso dessas perguntas, como foram 2 convidados, os 2 arrumaram na hora, sabe? Esse eu respondo, esse é nós 2, esse é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eles resolveram entre eles, não foi preciso a gente anotar. No outro roteiro que a gente vai apresentar para vocês, foram 7 convidados. E aí, a gente especificou quem ia responder cada coisa para a gente também não se perder. Aí tem a parte da entrevista, né, que aqui é os textos guias, ó, que é as coisas que a gente coloca nos comentários, a pessoa que está administrando vai colocar, envie seus comentários, envie o comentário para fulano de tal, não sei o que e tal. E aí tem o fechamento, né, Milena? Isso. Nesse fechamento que a gente já falou, a gente coloca os agradecimentos, né? E normalmente a gente dá 1 minuto, 2 minutos, para os convidados agradecerem também, se despedirem lá na tela. E aí, abaixando mais, tem o checklist. Pronto. Esse checklist... Vai lá, Milena. Vai. Pode ir, vai. Beleza. Então, nesse checklist, como a gente já falou, vai vir tudo que a gente tem que fazer antes da apresentação, o que a gente tem que lembrar. Fechamento do roteiro, se está tudo ok, definições das funções, quem vai fazer o quê? E aí, gente, quem é que vai apresentar? Esse vai ser a Milena Jackson. Quem é que vai ficar nos comentários? Se é a Karine e a Clara. Quem é que vai ficar nos folders, nos banners que precisa? João ou Jane. Pronto, fechou isso, aí a gente segue. A equipe de interação, tudo a gente, equipe técnica, a gente separa quem vai ficar fazendo o quê. Aí o horário de teste, esse horário é o horário com os convidados, que o Jackson já falou, né? Que a gente vai fechar com eles todo o roteiro, a gente passa tudo bonitinho de como vai ser na hora, tá? É meio que um ensaio geral. E aí a gente fecha a vestimenta da equipe, tá? Os convidados ficam à vontade. A equipe vai vir, normalmente ou é preto ou é branco. Então, a gente fecha, gente, esse aqui a gente vai fazer todo mundo de preto. Esse aqui a gente vai fazer todo mundo de branco. Para a gente ter essa harmonia entre a equipe, certo? Aí a gente fecha todas essas partes de checklist, os cuidados técnicos, que é a iluminação, o fundozinho que a gente sempre tenta fazer. Se não tiver nada para colocar atrás, o fundo branco, pelo menos. A gente tenta colocar para melhorar a transmissão, certo? Lembrar de colocar água, tudo isso que o Jackson já falou. E aí, descendo, eu acho que agora é o divulgação. Pronto. Aí, nesse mesmo roteiro, a gente, como eu falei, a gente joga o texto de divulgação, né? Esse é o texto do dia 6 de julho, para o dia 6 de julho, né? E aí, a gente coloca esse texto base aí para todo mundo que está acessando o roteiro, no caso, a equipe, visualizar, fazer aquela revisão, ver se tem alguma coisa errada e tal. A gente coloca a descrição da imagem também, com esse hashtag para cego ver, né? Depois que esse texto está feito e está aprovado pela equipe, a equipe diz assim, não, tá ótimo, e a imagem também está feita para fazer essa descrição, a gente faz uma adaptação para as diferentes redes sociais. Inclusive, acho que a Fran está por aqui, a Fran que deu essa tutoria, né? Da gente adaptar os textos para as redes sociais. Por quê? Dentro desse texto, né, para a nossa divulgação, a gente faz QR Code para a galera acessar, que a Mina vai explicar já já, faz os links e tal. No YouTube, no Instagram, a gente coloca o link na bio do Instagram. Então, no texto de divulgação, tem lá dizendo que é para ir para... que a pessoa tem que clicar lá no link que está na bio para acessar o conteúdo, né? O conteúdo no YouTube. No caso do Facebook, você pode colocar o link já na descrição lá, já na divulgação. Então, já é outro texto, já é a mesma base, só adapta algumas palavras.
O mesmo conteúdo, né, a mesma notícia, ela é compartilhada pelo Siga, pode fechar, pelo Siga, o Siga, né, o site do curso, o site do projeto, então já é outra formatação. Aí a gente também tem um sistema de divulgação pelo WhatsApp, utilizando as configurações do WhatsApp. O negrito, um emoji para chamar a atenção, um link diferente, todas essas coisas, né? E o outro roteiro, que não sei se vai dar tempo de ver, porque a gente tem que passar para as próximas etapas, é do mesmo estilo, a única diferença é porque ele é um pouco maior e tem outros direcionamentos, né? Tipo, nesse outro texto a gente já passou fotos, porque a galera viajou para o exterior, a gente botou as fotos e direcionou melhor as perguntas, já que eram 7 convidados. É isso, gente. Essa é a parte de roteiro. Eu vou pedir para a gente adiantar para a parte das imagens, para a gente garantir mais tempo de prática, né, lá no StreamYard. Mas é muito parecido, os dois espaços, a estrutura de roteiros é próxima. E agora eu vou voltar a compartilhar aqui, não sei se já está no slide, né? Vou passar para a Clara, tá? Bom, gente, boa tarde. A gente vai falar um pouco também sobre as ferramentas que a gente utiliza para poder propagar essas lives, né? Então, uma das ferramentas que a gente achou interessante ter, né, nos banners de divulgação é o QR Code. O QR Code ele é gerado de uma forma muito simples. Eu encontrei esse site e é o que eu utilizo para colocar nos banners, que é esse site qrcodefácil.com. Nele você vai encontrar essa interfacezinha, ele é gratuito e é muito útil e fácil de utilizar. Passe aí, João. Pronto. Nessa parte, você vai colocar, onde está circulado de vermelho, você vai colocar o link onde você vai querer gerar o seu quadradinho QR Code. Depois disso, você vai lá onde está essa setinha vermelha, gerar o código QR. Em seguida, vai aparecer o códigozinho gerado, exatamente o do link que você colocou lá na sua barrinha branca. E aí você clica no formato de imagem que você vai querer salvar essa imagem. No caso, eu utilizo PNG. Pronto. E aí você salva numa pasta do seu computador que você escolher. Temos também, a gente utiliza bastante, que é a ferramenta de criação dos folders. Eu utilizo esse aplicativo Canva, que ele funciona tanto nos dispositivos que tem o sistema iOS e Android, também muito fácil de usar. Ele tem a versão paga e tem a gratuita. A diferença é que você não tem tantas opções de layouts, layouts que você pode utilizar, mas com a gratuita que tem, já dá para você fazer bastante coisa e muitas coisinhas legais, tá bom? Nele, só voltei, isso. Nele dá para você fazer várias formas de tamanho de folders. Nele ele já é muito bom porque já tem os tamanhos certinhos do post para Instagram, de stories, de logotipo. Se você passar um pouquinho para lá, no aplicativo, né? Eu não botei o print aqui, mas tem. Que é o tamanho certinho do que a gente utiliza lá para colocar no YouTube. Então já tem o tamanho daquela miniatura que vocês veem lá quando vai começar a transmissão. Então é bem legal, é bem intuitivo também. Nessa parte onde tem o maisinho, na parte inferior esquerda, você clica para você criar o seu, né? E na parte direita fica os banners que você vai criando. E se quiser modificar só uma letrinha, eu vou e faço o banner e mando no grupo do eixo de formação. Clara, faltou tal informação. Clara, tá errado isso aqui, muda isso aqui. É interessante porque é só eu vir aqui e aí eu mudo só um detalhezinho que ficou faltando. Minha arte não ficou totalmente perdida, né? Então é muito interessante. E é isso.
voltando aqui para fazer a conclusão, vou chamar até o Jamie. Jamie, ativa a tua câmera e teu microfone, aí a gente faz a conclusão junto, falando um pouquinho sobre essa demanda do estúdio. Bom, Opa, tô aqui. beleza. Deixa eu virar aqui. A parte de... O que diz respeito à parte de estrutura, é isso que a gente está passando para vocês terem uma visão da organização. Essa é o que dá mais trabalho de operacionalizar. Vamos para a ferramenta, que aí vocês vão começar a ter as dúvidas de como funciona, né? Mas antes disso, eu queria que a Jamie também falasse um pouquinho dessa demanda do estúdio, né? Só para vocês sentirem que quando a gente for para campo, a gente vai dividir de funções. Vai ser a função de moderação, como o Crispim falou, quem vai para a tela. A função de facilitador é quem interage com os ouvintes, né? E vai para a tela também para poder narrar para os participantes, né? Os convidados. E tem a função de estúdio, né? O Jamie aí já acumulou várias experiências também como estúdio e teve na última transmissão aí que aconteceu na segunda-feira, ele mudou de função como moderador. Então é também bacana, no caso dessa equipe, que a gente tem essa rotatividade de função para poder a gente ter o treinamento deles em cada uma dessa estrutura que a gente divide, né? Aí o James, se ele puder falar um pouquinho dessas suas dificuldades no estúdio, também com relação à questão da adaptação para o sistema do StreamYard, que eu acho que cada um de vocês que está aqui também vai passar pelas mesmas dificuldades. Pois é, pessoal, assim, boa tarde, né? Eu tive as dificuldades mesmo assim, é só quando você entra. Aí é mais de experimentar mesmo, de usar, de ir lá mexer, como o João mesmo fala. Vocês ficam um tempo aí mexendo aí, se adaptando. Porque, tipo, é tudo basicamente um clique, né? Você vai colocar um folder, que a gente geralmente já deixa salvo, né? Os banners, né? A gente já deixa os banners salvos. E aí, assim que a pessoa entra, você só clica no banner e ele vai para a tela. Ele vai aparecendo naquele letreirinho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver as nossas lives no YouTube, mas ele vai passando embaixo, então fica o nome do convidado em cima, sabe? E também tem a opção do estúdio, né? O estúdio também vai mudando as pessoas, vai colocando as pessoas na live, a gente vai colocando essas pessoas, vai mudando o formato, quando é para apresentar alguma coisa, a gente coloca também. Os comentários que vêm do YouTube também, da mesma forma, que a gente tem essa opção de colocar, e aí todo mundo que está participando da live, os convidados, o pessoal que está assistindo, vai ver o comentário que a gente selecionou. E aí a gente tem aquela parte da participação lá no meio, que entra, por exemplo, na última semana eu fiquei como moderador, eu e Clara, e aí o Crispim entrava lendo os comentários. Na hora que o Crispim entrava lendo os comentários, a Milena colocava o comentário. Era a Milena ou era a Karine? Eu esqueci agora, mas acho que era a Milena. Que entrava, colocava o comentário na tela e o Crispim lia, né? E isso, é bem fácil assim de usar, sabe? A gente tem alguma dificuldade no início mesmo, mas é só mexer, como o João fala. Gente, e o que é bacana é que a gente vai ter agora esse momento mais visual, né? Então, a gente saiu da apresentação do slide, que é meio para guiar, e depois esse material vai ficar como guia aí na descrição, vou até colocar depois o link, aí vocês podem também resgatar esses slides para vocês utilizarem. Como é que eles falaram que fazia isso, né? Então, vocês vão ficar com esse recurso também à disposição lá na descrição dessa gravação aqui que a gente vai depois disponibilizar, certo? A gente tem esse primeiro momento, que vai ser aqui, já explicando, né? E depois a gente vai ter um segundo momento. Eu vou compartilhar um link com vocês daqui a pouco, aqui no chat, que vai ser o link lá do YouTube. A gente já colocou um preset do estúdio da nossa transmissão, que a gente vai fazer agora, daqui a pouquinho, com a equipe do podcast, do Musicast, do curso de música, e vai estar os convidados fazendo essa interação. Então, daqui a pouco, eu vou passar o link, a gente vai sair desse ambiente do StreamYard, e a nossa interação vai ser diretamente no YouTube, vocês acompanhando a estrutura em funcionamento, certo? Mas antes disso, tem aí as cenas desse capítulo agora, que eu vou mostrar para vocês o funcionamento da tela, certo? Então, todo mundo consegue acompanhar o slide aí Só sinalizem para mim? Sim, está projetando aqui. Pronto.
Essa tela que vocês estão conseguindo visualizar é exatamente a tela de configuração do próprio StreamYard do Encontramos, né, dentro de casa. Então, a gente tem aí a nossa estrutura de organização interna. Eu estou compartilhando a tela para vocês visualizarem o que tem já pré-programado aqui, de toda a semana, de toda a programação. E eu já vou fazer as edições. Se eu quisesse criar uma nova configuração, eu iria aqui em Create Broadcast, mas esse passo a passo já está no slide, é só seguir aquela sequência que já foi falada para vocês. Eu vou para tentar materializar agora, para vocês acompanharem o que seria na criação desses dados. Então, eu vou já deixar no ponto aqui a do broadcast, digamos que eu fiz a criação, né? Eu vou fazer a criação exatamente do podcast, né, com a equipe do Musicast, com o programa O Que Fazemos. Então, eu já coloquei o título, né, coloquei as informações básicas de onde é que está, para localizar, uma descrição que você pode utilizar, né, a gente fez isso e já colocou links também, para poder facilitar para esse programa redirecionar, né, para o ambiente em que o Musicast está atuando, né, então a gente vai ter nosso convidado de hoje, que vocês vão acompanhar, vai ser o Musicast. E aí a gente vai preparar o set aqui, junto com vocês, e depois já vai direcionar vocês para o YouTube para que acompanhem o resultado dessa preparação, certo? Vai ser prático agora. Então, essa é a estrutura, no que diz respeito a título, descrição. Mais para baixo, tem a ideia que eu falei para vocês sobre privacidade, ó, vejam aqui que eu posso deixar público, não listado ou privado. Então, pode não ser, não quero divulgar não, quero só fazer algo mais interno. Pode também, certo? Então, tem essa função aqui também. Isso aqui é onde eu vou colocar o cronograma, que é aqui embaixo, né? Eu vou agendar o cronograma, então tá para hoje, agorinha, daqui a pouco, a gente vai estar começando. Eu já deixei de prontidão aí também o Marcelo, o Fran, que vão fazer esse direcionamento, Crispim, Milena e Carla, né? Então, vão ser os nossos 3 convidados que vão falar sobre esse tema do Encontramos. Dá para adicionar a capinha da programação. Aqui é a arte feita pela Fran, maravilhosa aqui. Pronto, digamos que eu fiz isso tudo com vocês do zero, salvei as alterações. Pronto, está salvo. Professor, mas como é que eu faço para entrar na transmissão? Então, você vai ter que clicar aqui, ó. Enter Broadcast. Como é que eu editei, né? Se eu quisesse editar alguma coisa, esqueci de uma informação, vou nos 3 pontinhos, coloco editar, e aí volto para aquela página. Gente, mas se eu clicar em delete, é a única coisa que vocês não podem fazer, certo? Aqui não tem Ctrl Z. Então, se perder essa base de dados, vai realmente se embora. Nós não conseguimos resgatar, certo? Então, esse é o cuidado que vocês podem. Primeira coisa que vocês não podem errar aqui, né? Eu sempre digo para a equipe pense 2 vezes antes de clicar. Aqui é muito rápido que vai para a tela as informações, né? Então, só para explicar também, essas aqui são abas de atalho, mas isso tudo também vai ter na transmissão que a gente vai ver aqui a pouco. Então, vou deixar para explicar dentro do nosso estúdio. Então, eu vou entrar na transmissão, tá aqui. Bora lá. Pronto, estão vendo aqui que vai aparecer minha imagem, eu vou tirar o meu... vou deixar até a câmera só para vocês visualizarem. Tem aqui... Eu vou deixar no estúdio, que eu vou ficar nessa configuração de estúdio aqui. Geralmente eu coloco para identificar, tá? Então, vai lá pro Enter. Explicando para vocês o que já foi dito, ó. Se eu quiser, eu quero ver se minha configuração está no máximo da câmera. Tá aqui, ó. Eu mexo aqui, nessa configuração. Beleza? Salvou, é só fechar. Entra. Tira por enquanto. Entrou. Gente, só sinalize que eu não estou mais vendo vocês aí no Meet. Está tudo ok? Sim, estamos vendo. Pronto. Está no estúdio já. Entramos na aba do estúdio. Então, vocês estão vendo aqui, conseguindo acompanhar, vamos assim, o que seria o estúdio administrador na plataforma do StreamYard. Então, eu vou mostrar rapidamente cada uma dessas funções. Como é que eu faço para convidar um parceiro aqui, né? Eu quero ver se... Já vamos aqui convidar a Milena, tá? Eu vou aqui no Invite. Ele vai criar um login, né? Que ele é único.
é como se fosse a chave da minha porta, gente. Você também não pode compartilhar isso aqui, porque você também dá permissão para gente de fora acessar, certo? Então, aqui, copiei o link. Como é que eu mando? Posso mandar por e-mail, posso mandar por WhatsApp, para facilitar, vou gerenciar aqui, mandando para o WhatsApp da Milena, tá? Rapidinho. Milena, você pode entrar aqui? Lembra só de deixar Posso sim. Lembra só de deixar o teu microfone no mudo, tá? Pronto. Então, Milena já foi convidada. Vou aproveitar, já vou mandar o link para todos que vão participar. Marcelo. Para mim é por e-mail, só para lembrar. Certo. Crispim por e-mail. Marcelo, Carla, eu já mandei para vocês, né? Falta só a Fran, né? Acho que vou mandar para Fran. João, lembrando que, só para lembrar para o pessoal, que quando a gente entra pelo celular no estúdio, normalmente no celular é o Xiaomi e ele não estava entrando. O meu celular, mas o da minha irmã também é Xiaomi e estava entrando normal. Então, o que eu fiz? Foi até uma dica do Lucas, que participou da última edição, que ele falou para a gente entrar, pegar esse link e entrar no Chrome, em outro navegador. Não abrir direto o link, copiar o link, abrir no Chrome, que aí ele consegue abrir pelo celular, certo? Pronto, beleza. Pronto, já mandei para todo mundo a parte dos convites, quem vai participar desse momento. Pronto, então, se eu quiser convidar convidados para entrar na sala ou para administrar aqui alguma coisa relacionada, quer dizer, só da sala, né? Seria aqui, então, invite. Ó, a Milena já entrou, já tem uma Milena aqui na tela. O que é bacana desse recurso é que vocês vão poder visualizar que ele já vai dividindo aqui as funções, né? Então, uma coisa chatinha aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. A organização de se ajeitar aqui na tela é horrível, que é espelhada, é como se fosse assim, eu pego para cá, mas é para lá, certo? Então, vocês fiquem atentos para esse recurso. Bom, todo mundo consegue ouvir daí, né? Mas estão conseguindo ver a imagem aqui no StreamYard. Pronto. Então, o Marcelo já está no 7, ó. Já vou jogar ele aqui para o 7. Crispim aqui já está no 7. Estão vendo que ele mesmo vai fazendo a divisão das telas simultaneamente como recurso, né? Então, o que vocês podem fazer? Eu quero só um na tela, né? Se eu clicar nessa imagem, eu deixo apenas um na tela. Se eu quiser só o Marcelo na tela, eu deixei só o Marcelo aqui como administrador. Ele também tem essa funçãozinha bem aqui, que eu descobri de ontem para hoje, viu? Tá vendo como como eu explodi? É mexendo que a gente aprende, né? Então, esse aqui eu não sabia ainda mexer. Eu ia por um, ia tirando um. Para remover, como é que faz? Tá aqui a parte do administrador, eu vou tirando um a um da tela e deixando aqui na conexão, certo? Então, são alguns recursos que a gente tem. Outro recurso, né? Marcelo aqui já entrou com o nome, né, da configuração, mas se eu quisesse fazer um banner, é aqui nessa função aqui, ó, banner, eu clico uma vez, vai aparecer, eu posso criar, como é que eu faço para criar? Vem aqui nessa parte, é bem intuitivo, né, tá aí. Eu posso colocar professor Marcelo Matheus, adicionar aqui, vou até sair de tela, deixar ele sozinho aqui, ixi, saiu aqui. Mal. Pronto. Só mostrando para vocês como é que funciona. O Marcelo, quando ele entrou, ele colocou um login, né? Ele coloca aparece uma imagem para ele, como a gente mostrou nos slides. Se eu clico aqui, se eu quiser dar maior destaque para o nome dele, ele já fica com um nome bem mais chamativo, né? E aí vai, né? São recursos que vocês vão mexendo. A outra função do banner é essa aqui, ó, que fica passando embaixo o recurso.
Como é que faz? É a mesma coisa, create a banner, aqui vai aparecer a configuração de scroll, né? É só clicar, só por exemplo, create, vai ficar aqui. Então é a função, é tipo aquele de jornal, né? Tá passando aquela notícia que eu quero, ou quero um link que eu quero compartilhar, e aí tem essa função. Então essa é a função banner. A função de comentários é quando tem alguma relação na tela que eu quero compartilhar da interação com o meu público. Então essa primeira aba é a aba dos comentários, como o pessoal falou. Aqui ele já deixa um pré-gravado, só para vocês visualizarem como é que fica no layout. Então, eu cliquei aqui, ele vai vir para a tela, a pergunta para o Marcelo. Né? Então, são recursos a mais. Está aqui a equipe. A Milena vai fazer a pergunta para o Marcelo. Eu jogo a pergunta e ele já vem para cá como recurso. Né? Então, essa é a função dos comentários. Só tem esse? Não. Esse post é o que vai estar conectado quando eu for para a transmissão, né, no YouTube. Eu cliquei aqui, dei um oi, vou até tentar aqui, ó, daqui a pouco. Vai começar nossa transmissão. Então, eu vou fazer o comentário. Na hora que eu clico aqui, olha quem vai para a tela. Certo? Se a Milena fizer um comentário, né, ela vai aparecer aqui a logo da Milena e aí fica meio que identificando, certo? Então, a gente vai usar bastante essa transmissão durante o Encontramos. É um recurso que vocês podem usar. O que é essa paleta Brand? Então, aqui é o recurso de otimização do layout. Se eu quero, por exemplo, mudar a cor, não quero essa cor preta. Eu quero uma cor mais próxima aqui. Eu vou mexendo na minha paleta e dando a dinâmica de cor que eu quiser, certo? Então, geralmente eu uso pretinho porque é o padrão, certo? Beleza? Tem essa outra função de tema, ele só dá 2 na versão gratuita, que eu posso deixar ele menorzinho, ó, ou maiorzinho, como é mais fácil de ler, e as outras que são função paga que a gente não consegue mexer. Certo? Aqui a gente já tem uma limitação de recurso. O chat privado é o que o Crispim falou agora há pouco, em que a gente tem as possibilidades de comentar: oi, Milena. Daqui a pouco a gente começa a live. Deixa todo mundo atento. Ó, Marcelo já pediu café. E as outras informações são com relação à questão de câmera, configuração. Tem até a configuração de fundo verde aqui que pode ser usado. Né? A gente ainda não está mexendo muito com isso, então não sei nem como eu posso explicar para vocês. Estamos testando. Bom, ó, o pessoal já começou a interagir aqui. Pronto. A Carla também já está aqui, eu vou botar ela na tela para ela já ir se adaptando no espaço. Oi, Carla, seja bem-vinda. Como eu não estou com o microfone ativado, e ela está acompanhando pelo stream, né, o Google Meet, vocês estão só como recurso. Se ela falar aqui, talvez haja uma duplicação. Se ela está no Google Meet e está no StreamYard, ele vai dar um boom aqui, certo? Eu posso mutar também, se eu quiser. Ó, não quero ouvir o áudio agora. O único problema de limitação é se um deles mutar lá, eu não posso desmutar aqui, e vice-versa, certo? Sim, eu não tenho esse controle, porque, tá alguma situação, eu tenho que desligar meu microfone. Então, eu posso mutar aqui. Certo? Ó. Mutei de novo. Pronto. Aqui é a informação básica que vocês também têm controle, e a parte de transmissão de tela, né? Aquela mesma coisa do Google Meets tem aqui também. Então, eu posso fazer o compartilhamento de tela aqui no Share Screen. Cliquei aqui, ele vai pedir para escolher qual é a janela do aplicativo. Vou fazer até aqui, deixa eu ver se tem... Colocar o banner.
Vocês conseguem visualizar aí? Pronto. É só para demonstrar como é que fica. Deixa eu parar logo esse. Tipo, é meio chato, eles não deixam muito claro, não, como é que você... Espera aí que saiu aqui, gente. Só um instantinho. Saiu para vocês aí, né? Sim, João, saiu. Tá, vou só reativar aqui, só um instantinho. Recompartilhando no Google Meet, tá? Voltou? Quando voltar, vocês sinalizam para mim, tá? Foi? Voltou? Pronto. João, voltou. Beleza. Bom, aí configurações finais. A gente já está indo finalmente para passar a bola para o podcast do Musicast. Então, nesse momento aqui, a nossa interação, dúvidas, informações que vocês tenham, seja pela programação do Musicast, seja com relação também à oficina, ó, gente, como é que faz isso, como é que faz aquilo, a gente também pode estar interagindo ali no chat do YouTube, certo? Então, como é que pega esse link do chat do YouTube? Então, eu vou clicar aqui perto do Go Live, ó. O Go Live é aquilo que vai mandar para o áudio, para a transmissão. Então, o ao vivo, daqui a pouco a gente vai mandar para a transmissão. Vou sinalizar aqui para a equipe, que vai estar de prontidão. Diz, ó, gente, a gente vai entrar em 1 minutinho, 10 segundos. Eles se preparam, se ajeitam, dá aquele sorrisão, e aí a gente vai para lá, para a transmissão. Agora eu vou aproveitar e já vou compartilhar com vocês aqui também o link do YouTube, certo? Então, como é que faz isso? Aqui do ladinho do Go Live, vai clicar na setinha drop-down, tem aqui, e vai no último link aqui, que é ver no YouTube. Se eu fosse jogar aqui, ele ia lançar no YouTube já para vocês verem, vamos dizer, a prévia. Não tem ninguém lá, porque a gente ainda não começou a transmitir. Deixa eu voltar aqui. Ele está abrindo, eu quero só pegar o link para vocês. Pronto. Aí, ele vai perguntar, ele vai fazer uma pergunta básica aqui, se você quer mesmo ir para lá. Pronto, já estou aqui, ele vai estar com aquela capinha da programação do Musicast. Eu vou compartilhar aqui com vocês o link para vocês já conseguirem ir clicando lá no chat aqui do stream do Google Meet, vocês irem lá para o YouTube, certo? Já deixa no ponto aí, tá? Voltando aqui. Bom, só informações finais de layout, certo? A gente não vai usar esse recurso, já consultei a equipe antes, não vai ter transmissão de informações de slides, então o recurso vai ser mais simples. Em nível de layout, cabe quantas pessoas? 6. Eu vou colocar aqui o máximo, só o que a gente tem aqui, só para vocês verem quantos comporta. Então, temos 5 aqui, se tivesse mais um, era o máximo que caberia, né? Ah, como é que eu ajeito mais a tela? Né? Então, tem essas configurações. Essa, que ocupa um pouquinho mais de espaço, e essa, que deixa aqui mais curtinho, certo? As outras é para dar destaque para um ou outro. Ah, entrevistado sou eu, então eles estão fazendo pergunta, eu estou em destaque. Se eu quiser mudar, né, então vou ter que tirar de tela aqui. Deixa eu sair daqui. Acho que eu não vou poder sair por conta... Pronto, agora é o Marcelo. Né? Então, o Marcelo agora vai ser entrevistado. Então, tem uma sequência aqui que vocês podem usar. E quando for slide, geralmente é esse... Eu geralmente deixo nesse, né? A configuração do layout. E se for slide, geralmente eu uso ou esse, que vai ficar o slide... Eu tenho que compartilhar a tela para poder vocês verem. Não sei se vai funcionar. Dá para ver aí, gente? Sim, João, sim, dá sim. Pronto, deixa eu voltar aqui para o StreamYard. Pronto, se eu quiser que os meus palestrantes fiquem de lado e o slide aqui centralizado, né, maior, eu deixo assim. Se eu quiser só
o slide na tela, eu deixo nessa função aqui marcada. E aí eles saem, eles ainda estão conseguindo falar, mas o destaque é para o slide, certo? Então, em síntese, é isso. É muito mão na massa para que vocês comecem a mexer, não tenham medo de mexer. É um recurso fácil de interagir. E aí a gente vai para a nossa segunda parte agora, que eu vou pedir para todos vocês já deixarem esse espaço aqui do Google Meet e clicar no link, só um instantinho antes de vocês deixarem, certo? Só um instantinho, rapidez. É só para eu gerar a frequência de vocês aqui que eu falei agora há pouco, tá? Não esqueçam que a programação do Encontramos continua hoje à noite. Exatamente, Fran, bem lembrado. Daqui a pouquinho, às 18 horas, já começamos com o recital dos professores e depois uma fala sobre as ideias, né, dessas aulas remotas, né, uma palestra sobre as aulas remotas. Então, acompanhe nossa transmissão. Além disso, eu também gostaria só de fazer um comunicado que as inscrições na oficina de MusiScore já estão abertas. O link está aí no chat, tá? Linktree/encontramos. Valeu. Muito obrigado, Fran. Ó, eu parei a transmissão porque em nível de informações, vocês já pegaram a base da coisa e agora é conteúdo. Vocês vão gerenciar esse conteúdo. Todo mundo agora lá nesse link do YouTube que eu passei para vocês agora há pouco. Clica lá, vou até compartilhar novamente, peraí. Clica lá no link para acompanhar a nossa transmissão e interage lá no chat, já perguntando as informações com relação à questão de dúvidas, ou mesmo da live que está acontecendo. Que aí a gente já vai começando a operacionalizar essa coisa de colocar na tela, tirar de tela, para vocês verem na prática. Pode ser? Pronto, a gente se encontra lá no chat. Foi um prazer estar com vocês aqui, agradecer a toda a equipe, agradecer a equipe do Musicast pela colaboração também com essa transmissão. Pronto, vamos para lá.